Para a gente entender o Rio de Janeiro de verdade, não tem jeito, a gente precisa olhar para cima, olhar para os morros. É ali que a gente vai desvendar como um poder paralelo, um verdadeiro Estado dentro do Estado, conseguiu fincar raízes bem no coração da cidade. E com isso, acabou moldando a vida de milhões e milhões de pessoas. Olha só esse número, 72 mil. Essa é a população da Rocinha. Mas o que isso significa na prática? Bom, para você ter uma ideia, se a Rocinha fosse uma cidade, ela seria maior que 91% de todos os municípios do Brasil. É como se fosse uma metrópole inteira, sabe? Espremida ali, numa única colina. Mas o mais chocante, talvez, seja a proximidade. A Rocinha, que é a maior favela do país, fica literalmente colada no Leblon, um dos bairros mais caros do Brasil. Pensa nisso. De um lado você tem essa comunidade gigantesca e do outro o puro luxo. Eles dividem o mesmo céu, a mesma vista para o mar, mas vivem em mundos que não poderiam ser mais diferentes. E aí fica a pergunta, né? Como é que o Rio de Janeiro se tornou essa cidade de contrastes tão extremos? Isso não aconteceu do dia para a noite e com certeza não foi por acaso. A resposta, na verdade, está num processo bem longo, com raízes fundas na história da cidade. Então, para a gente começar a desembolar essa história, a gente tem que entender que a origem de tudo é um problema até que bem simples e universal. Tinha muito mais gente precisando de um lugar para morar do que casa disponível a um preço justo. Olha só o exemplo de Paraisópolis, lá em São Paulo, que ilustra isso perfeitamente. Foram os trabalhadores que construíram aqueles prédios de luxo enormes do Morumbi, mas, claro, eles não tinham como pagar para morar ali. E aí, qual foi a solução? Construir a própria comunidade bem ao lado. É a lógica pura da necessidade, não tem mistério. Só que no Rio de Janeiro, essa mesma lógica bateu de frente com um obstáculo único: a própria geografia da cidade. O rio é todo cercado por morro, por floresta, não dava para simplesmente crescer para os lados. Então, a expansão teve que ser para onde? Para cima. E essa subida para os morros não foi espontânea. Ela foi empurrada por vários eventos históricos. Tudo começou lá no final do século XIX, com moradores de cortiços que foram demolidos. Logo depois vieram os soldados da Guerra de Canudos, que receberam uma promessa de casa do governo e nada. O êxodo rural nas décadas de 30, 40, 50 acelerou muito esse processo. Mas o grande empurrão mesmo, o que mudou o jogo, foi uma reforma urbana pra lá de brutal. O nome já entrega o drama todo. Bota Abaixo. Era um projeto que, na teoria, ia modernizar e embelezar o Rio. Só que na prática, o que ele fez foi demolir as casas da população mais pobre que vivia no centro e simplesmente empurrar milhares de famílias morro acima, sem nenhuma ajuda, sem indenização, sem nada. Foi um despejo em massa, um deslocamento forçado. Então, aqui está o ponto central para a gente entender tudo. Primeiro, o Estado força essa população a subir o morro. E depois, simplesmente vira as costas e abandona todo mundo lá em cima. Essa ausência do Estado por décadas e décadas, bom, isso criou um vácuo de poder muito perigoso. Imagina só, por décadas, essas comunidades foram crescendo sem absolutamente nada. Sem rua asfaltada, sem saneamento básico, sem posto de saúde e, o mais importante, sem segurança pública. A única vez que o Estado aparecia, na maioria das vezes, era de forma violenta e pontual. É óbvio que isso gerou uma desconfiança profunda que existe até hoje. E a gente sabe, né? A natureza e a sociedade também detestam vácuo. Onde o Estado se retira, alguma outra coisa entra para preencher aquele espaço. E foi exatamente assim que nasceu um Estado paralelo, que passou a ser governado pelo crime organizado. E a principal ferramenta para conseguir impor essa nova ordem foi o que ficou conhecido como Tribunal do Tráfico. Basicamente, era um sistema de justiça próprio, sabe? Com as suas próprias leis, seus próprios juízes e, claro, os seus próprios executores. E é aqui que a gente começa a entender por que esse sistema ganhou tanta força. Para pensar na perspectiva de quem mora lá. A justiça do Estado é vista como lenta, falha, ineficaz. Já a justiça do tráfico, por mais que seja sempre brutal, é rápida, é previsível. E de uma forma muito distorcida, ela é eficaz. Ela resolve briga de vizinho, impõe regras de convivência. Ela funciona. E essa legitimidade não vem do nada. Ela é construída de forma muito estratégica. Olha só essa receita, esse passo a passo. Primeiro, o chefe do tráfico impõe uma regra, tipo, a partir de hoje é proibido jogar lixo na rua. Segundo, ele pune de forma brutal quem desobedece. Multa na primeira vez, espancamento na segunda.
Aí, meses depois, no Dia das Crianças, esse mesmo chefe distribui 5.000 brinquedos de primeira linha para a criançada. Pronto. Aos olhos da comunidade, ele passa a ser o cara que traz a ordem e que também cuida do povo. Bom, e o resultado final de décadas e décadas dessa dinâmica toda, a gente vê hoje. A criação de territórios onde o poder do Estado brasileiro, na prática, não entra. São as chamadas no-go zones, ou, em bom português, as zonas proibidas. E os números, olha, são de cair o queixo. De acordo com dados de 2020, o tráfico de drogas mandava em 81% das favelas dominadas no Rio. E os outros 19%? Nas mãos das milícias, que são aqueles grupos formados por agentes ou ex-agentes de segurança pública. Juntando os dois, a gente tem um domínio territorial gigantesco. E não para por aí. Esse controle está crescendo, e rápido. Em um período de apenas 16 anos, a área controlada por esses grupos armados no Rio mais do que dobrou. É um avanço constante sobre o território do país. Mas o que quer dizer o Estado não existe na prática? Bom, quer dizer que um oficial de justiça não consegue entregar um documento importante, que um médico do posto de saúde não consegue visitar um paciente acamado, que um assistente social não consegue checar uma denúncia de maus-tratos. As funções mais básicas, mais essenciais do Estado são simplesmente barradas na entrada. Tem uma frase de um especialista que resume perfeitamente a gravidade disso tudo. Ele diz que o problema deixou de ser uma questão de segurança pública do Rio de Janeiro, ele virou um problema nacional de soberania. Porque hoje a gente tem partes do país onde, na prática, as leis do Brasil não valem mais. No fim das contas, a história da formação das favelas do Rio nos ensina uma lição muito dura. A ausência de poder nunca é só um espaço vazio. Ela sempre é preenchida. E aí a pergunta que fica para a gente refletir é: quando o Estado se apaga, seja por abandono, por incompetência ou por negligência, o que ou quem inevitavelmente vai surgir para tomar o seu lugar?